Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 19 de março, quarto domingo do tempo da Quaresma, o domingo da alegria. A Páscoa já se aproxima e o nosso coração deve alegrar-se pela ressurreição de Jesus. Também ressurreição nossa na vida espiritual. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele:
quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse quarto domingo do tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de voltar o coração para Deus, tempo de oração mais acurada, de jejum, de penitência, de esmola. A liturgia desse final de semana nos faz um contraponto entre as trevas e a luz. Nos mostra aquele homem cego de nascença, que não conseguia enxergar com os olhos físicos a realidade que o cercava. Jesus, o Senhor de todas as coisas, o Deus que criou tudo, vem ao seu encontro. Jesus cospe no chão, Jesus faz um punhado de barro com a sua saliva, coloca o barro sobre os olhos daquele homem, manda que ele vá se lavar na piscina de Siloé, aquela piscina que existia em Jerusalém, onde de vez em quando a água era agitada por um anjo que descia do céu e aquele que entrasse na piscina ficava curado. Aquele homem vai, lava seu rosto, seus olhos se abrem e ele começa a ver. Aquele homem foi testemunha do sexto sinal de Jesus no Evangelho de João. Jesus veio para devolver a dignidade a todos os filhos de Deus. Jesus veio para abrir os olhos, se não os da carne, mas sobretudo os da alma, para que nós possamos enxergar a vontade de Deus. A primeira leitura do primeiro livro de Samuel nos mostra o profeta ungindo Davi como rei de Israel. Ora, o profeta, ao chegar na casa de Jessé, olha primeiro Eliabe e vê, esse é o escolhido de Deus, porque era um homem forte, bonito, um guerreiro valoroso. E Deus diz ao profeta, eu não julgo segundo as aparências, mas eu vejo o coração. Esse não é o que eu escolhi. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência? Quantas vezes nós achamos que a nossa vida é um exemplo, que nós somos melhores que os outros e achamos que aqueles que são mais fracos, que não compreendem as coisas como nós, que não têm tanta instrução, eles não sabem de nada, sabem muito mais que nós. Porque, para além da sabedoria humana, eles têm a sabedoria divina, porque são homens e mulheres entregues à oração. Quantas vezes nós humilhamos os pequenos? Quantas vezes nós deixamos de lado a graça de Deus na vida do outro? E fazemos com que o outro acredite que ele não tem capacidades. Mas o Senhor nos mostra, através dessa liturgia de hoje, que Ele é o Senhor de todos e que Ele abre as vistas de todos, sobretudo, como eu dizia agora há pouco, para as coisas do céu. Quantas vezes, irmão e irmã, eu e você estamos cegos diante da vontade de Deus? Nos fixamos tanto naquilo que nós acreditamos ser o melhor e nos esquecemos do que agrada a Deus. Hoje, eu quero te convidar a fazer esse exercício, do ir lavar-se na piscina de Siloé, que é para nós hoje a comunidade cristã, onde Jesus está presente, vivo, real e verdadeiro. Eu peço que você chegue na igreja hoje, nesse dia, e diga para o Senhor, Senhor, lava a minha vista, faz com que eu enxergue a Tua vontade. Na segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai nos dizer, nós que conhecemos a Cristo, nós que fomos abraçados por Cristo, devemos deixar as obras das trevas. Devemos abraçar as obras do bem, as obras da luz. Novamente esse paralelo, trevas e luz. Onde Jesus chega, onde Jesus toma posse, a luz brilha. Quem está em Cristo deve permanecer na luz. Há momentos da nossa vida em que nós, por fraqueza espiritual ou até mesmo física, caímos em pecado. Mas nós temos a graça de um sacramento, o sacramento da reconciliação, que nos fortalece, nos restaura e nos dá novamente a graça de vermos a luz. Vejam, 3 coisas importantes nós vemos aqui nessas leituras todas e no Evangelho.
3 sinais do batismo, que é a cura da cegueira espiritual e a abertura à graça de Deus. Primeiro sinal, o óleo, que está lá na primeira leitura. Depois, na segunda leitura, a luz de Cristo. E por fim, no Evangelho, a água da piscina de Siloé. 3 sinais do batismo. O batismo, vida nova, nova criação, regeneração. O tempo da Quaresma é um tempo de nós buscarmos o Senhor para que a nossa vida seja verdadeiramente restaurada, recriada, reformada no amor, no perdão, na misericórdia e na graça de Deus. Hoje, indo à igreja, pedindo ao Senhor a graça de ter a sua vista lavada, para que você possa enxergar a vontade dEle, eu quero te convidar também a pedir ao Senhor que Ele te mostre as cegueiras espirituais em que você tem vivido. Os lugares, pessoas, situações que você tem trazido para a sua vida e que te tornam um cego diante das coisas de Deus e até mesmo diante das realidades humanas que você precisa ver com mais seriedade, com mais caridade e trabalhar por elas. Por exemplo, a fome, o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Eu te convido, abra os teus olhos, mas abra-os com Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.